Olá pessoal, meu nome é Luciana Reis e a gente vai conhecer um pouquinho como que é a cidade e como ela se originou. O espaço urbano ele tem uma importância no entendimento para o profissional de transações imobiliárias que é imprescindível para o seu desempenho profissional. Vamos conhecer um pouquinho. As cidades surgiram há muitos anos atrás e normalmente as pessoas se agrupavam próximos a rios. Por quê? Facilitava o cultivo, a pesca, tinha como buscar água mais facilmente e assim um abastecimento para a alimentação estava garantido. Então, a proximidade de rios era algo imprescindível. Com o aumento do número de moradores nesse aglomerado próximos ao rio, teve que haver uma maior organização não só do espaço, mas também das atividades entre eles, para poder garantir a subsistência e a organização do espaço e do convívio. Então, esse crescimento houve a necessidade de organizar todo esse espaço principalmente. Trazendo para os nossos dias de hoje, a legislação urbana veio com uma necessidade do quê? As cidades crescendo, o número de pessoas aumentando, havia um número maior de resíduos sendo gerados, então a salubridade e a higiene da cidade começou a ser impactada e precisava ser resolvido. Então, no início, o objetivo era trazer higiene à cidade. Por quê? Trazia um impacto na saúde por conta das epidemias que foram se alastrando e foram aumentando por causa dessa desorganização que havia. Então, a legislação urbana veio resolver uma necessidade de higiene, de salubridade e uma organização melhor. Não era o objetivo embelezar a cidade, como muitos pensam. O técnico de transações imobiliárias precisa saber da legislação da cidade, por quê? Qual a importância disso no seu dia a dia profissional? Ele precisa saber sim, porque isso vai impactar intimamente no produto que ele vende, que é imóveis dentro do centro urbano. Então, a legislação faz parte desse produto e é importante que ele saiba quais os impactos que traz para essa atividade. Como que é organizado as cidades hoje? Existe uma legislação chamada Plano Diretor que vai organizar a cidade de forma espacial, também no desenvolvimento da cidade economicamente, por exemplo, uma cidade que é voltada para o turismo. O plano diretor vai direcionar essa legislação a levar ao desenvolvimento turístico dessa cidade. Outro ponto, econômico, também é um aspecto muito importante que o plano diretor vai abordar. Tem o crescimento econômico da cidade, toda cidade se desenvolve economicamente. Então, o comércio local, onde que ele vai estar inserido, o grande comércio, onde ele vai estar inserido, as zonas residenciais, onde vai ser as instituições bancária, instituição escolar. Tudo isso é pensado e é delimitado e é organizado através dessa legislação que se chama Plano Diretor. No Plano Diretor há também o zoneamento. Toda a cidade é dividida por zonas onde se estabelece os usos e as ocupações para cada finalidade. O comércio, a residência, as instituições, etc. Onde a gente pode consultar essa legislação? Essa legislação fica disponível normalmente nos sites de prefeitura, nas cidades menores, que ainda não disponibiliza de forma virtual, tem o acesso na própria prefeitura
e lá você pode consultar gratuitamente toda a legislação urbana da cidade para entender como que ela funciona, como que a cidade está se desenvolvendo e para onde que ela tem a intenção de se desenvolver. O acesso, portanto, é público. Nesse exemplo aqui, nesse slide, a gente vê um mapa de zoneamento. Normalmente, quando a gente quer consultar como que a cidade foi pensada, foi dividida por zonas, é um mapa dessa forma. Esse é um exemplo da cidade de Praia Grande. Você tem um mapa da cidade completamente colorido e cada cor significa um zoneamento. Tem sempre a legenda identificando as zonas e vocês podem perceber que, por exemplo, a vermelhinha, que é a primeira zona comercial, é CZ1. Se você for lá na legislação, vai estar descrevendo quais as características dessa zona, o que pode ser construído, o tipo de comércio que é implantado ali, que pode ter ali. Então, cada zona vai ter uma cor para ser fácil a identificação e essa legenda é totalmente caracterizada na legislação de zoneamento. Nessa mesma legislação, você tem normalmente essas tabelas onde descreve todos os usos permitidos, recuos de lote, o quanto você pode construir de área, as taxas de ocupação, coeficiente de aproveitamento, tudo está discriminado nessa tabela. Por quê? Se eu vou construir um imóvel, por exemplo, eu tenho que saber o quanto que eu vou poder construir, quais os espaços que eu vou ter que deixar em volta de uma casa isolada, por exemplo. Isso faz parte das regras de construção. Para verificar também se aquela edificação já existente está dentro dos parâmetros da legislação urbana, tem como identificar todas as regrinhas nessa tabela. Então, é simples você consultar, é acessível e de fácil interpretação também. O mapa de zoneamento é uma representação técnica, um desenho técnico que precisa ser interpretado e lido. A gente viu que cada cor representa uma zona, mas lá também a gente consegue identificar as vias públicas, as quadras, e tudo isso são com linhas, umas mais grossas, outras mais finas. E o técnico de transações, ele precisa conhecer esse tipo de representação. Por quê? Além do mapa, que a gente viu como exemplo hoje, tem os empreendimentos que são vendidos na planta ainda não estão construídos. Normalmente você tem todo o layout para apresentar para o cliente, mas quando você não tiver isso em mãos, você vai ter a planta do empreendimento de forma mais técnica. E é importante o técnico conhecer e saber ler este desenho arquitetônico. Mas esse é o tema da nossa próxima aula. Até lá!